Hoje eu vou falar sobre diagramas temperatura-composição, mas antes disso vamos relembrar aqui o nosso diagrama pressão total em função da composição, fração molar de A. Z de A, você sabe, né, é a fração molar de A como um todo no sistema, considerando a fase líquida e a fase vapor. X de A é a composição da fase líquida, ou seja, a fração molar do componente A na fase líquida, e Y de A é a composição na fase gasosa, ou seja, a fração molar na fase gasosa. Então, você tem aqui a pressão total como, digamos assim, uma função da fração molar do componente A na fase líquida. Isso aqui a gente obteve com a lei de Raoult. Estamos aqui com ah, um diagrama, digamos assim, para uma solução ideal. Poderia ser, por exemplo, uma mistura de benzeno. Vamos imaginar que A seja benzeno e B pode ser, por exemplo, tolueno, né? A pressão de vapor do tolueno é menor que a pressão de vapor do benzeno puro, né? Então, obviamente, a pressão aqui aumenta, a pressão total aumenta com a fração molar do benzeno na solução. E aqui você tem a pressão total como uma função da fração molar na fase gasosa, né? Imaginando o gás perfeito, né? E combinando aqui as equações, digamos assim, da lei de Raoult e da lei de Dalton das pressões parciais. Então aqui você tem a curva de vapor, né? Essa curva em azul te dá a composição do vapor. Há quem chame essa curva de, deixa eu ver aqui, curva do ponto de orvalho. E aqui você tem em preto a linha do líquido, né? Há quem chame de linha do ponto de bolha, né? Por que será isso, né? Vamos tentar entender aqui, né? Só para revisar isso aqui, né? Revisão da aula anterior, né? Imagina que você parte desta composição aqui. Você está nesse ponto aqui, por exemplo. Está nesse ponto. Vamos chamar esse ponto aqui de A. Então aqui a pressão é tão baixa que você tem o sistema todo na fase vapor, vai aumentando a pressão sobre o sistema, chegou nesse ponto aqui, sobre a curva de vapor, ou curva do ponto de orvalho, digamos assim. Orvalho por quê? Porque nessa pressão total aqui, sob essa pressão, você tem os primeiros traços de líquido. Aumenta um pouquinho mais a pressão, digamos que você chega aqui. Agora você vai ter você continua na região de duas fases, onde você tem B, a composição, o ponto B dando a composição da fase vapor e o ponto A, a composição da fase líquida. As quantidades relativas de A na fase líquida e na fase vapor são dadas pela regra da alavanca. E essa linha aqui que a gente traça é chamada linha de amarração. Então vamos dizer que isso aqui corresponda ao segmento, vou chamar esse segmento de V. Tá? Esse é um segmento V. E vou chamar esse segmento aqui, à esquerda desse ponto, vou chamar esse ponto aqui de A'. Esse segmento à esquerda eu vou chamar de L, digamos assim. Então, você tem que o número de mols de A na fase líquida, ó, a gente considera aqui vamos pôr aqui o número de mols do componente A na fase líquida, multiplicado por esse segmento L, vai ser igual ao número de mols de A na fase gasosa, multiplicado por esse segmento V. Então, a relação entre o número de mols na fase líquida e o número de mols na fase vapor vai ser, então, segmento V dividido pelo segmento L. Então, quanto, digamos assim, maior esse segmento L, por exemplo, você está nesse, vamos dizer que você esteja nesse outro ponto aqui. Nesse outro ponto, o segmento L é maior em relação ao segmento V. Então você vai ter menos líquido. Quanto mais próximo da curva de vapor, menos líquido você tem. Tipo, você está neste pontinho aqui em verde. Aqui você tem traços apenas de líquido. Você tem o sistema majoritariamente na fase vapor.
quando você está nesse outro ponto aqui, você tem traços de vapor. O sistema majoritariamente na fase líquida. Aqui é o chamado, seria, entre aspas, o ponto bolha, né? Começaria a sair bolha. Se você fizesse uma simulação no sentido contrário, por exemplo, então vamos pegar aqui no sentido contrário. Você tem um sistema agora pressurizado, líquido pressurizado, vamos chamar isso aqui de A, ou vamos chamar de alfa, por exemplo. Você vai reduzindo a pressão sobre o líquido, chegou nesse ponto aqui, começa a surgir os primeiros traços de vapor. Essa aqui é a composição do vapor. Essa aqui é a composição do líquido. Então aqui você chegou no ponto de bolha, digamos, começa a surgir bolhas de vapor vindas do interior do líquido, já que você deixou de pressurizar o líquido. Diminui mais a pressão, por exemplo, você pode estar aqui, por exemplo, nesse ponto. Obviamente, aumentou a quantidade de vapor, porque esse segmento aqui diminuiu em relação a esse aqui, onde você tinha apenas traços de vapor, né? Mas isso aqui a gente já viu na aula passada, né? Bom, então aqui a gente tem relações bem explícitas, né, entre pressão total e composição na fase líquida e na fase vapor, né? Porém, as relações entre temperatura, vamos dizer assim, temperatura em função... qual seria a relação, a função, a relação entre temperatura em função da composição da fase líquida e temperatura em função da composição na fase gasosa. Temperatura em função da composição da fase líquida, temperatura em função da composição da fase gasosa. Bom, essas relações não são tão simples como essas entre pressão e composição. Entretanto, elas podem ser determinadas teoricamente mediante, por exemplo, a equação de Clapeyron, ou, como acontece em geral, experimentalmente, através da determinação de pontos de ebulição das composições de vapores correspondente às misturas líquidas. Enfim, você prepara misturas líquidas sob várias composições, digamos, você prepara misturas líquidas variando a composição e mede a temperatura de ebulição e também mede a composição do vapor. Aí você pode ter uma curva de temperatura em função da composição. Então agora nós vamos ver, isso aqui eu já expliquei em aula anterior, né? Nós temos agora, aqui você vê lado a lado, um diagrama de pressão total em função da composição, e nós temos do lado direito aqui um diagrama dos pontos de ebulição em função da composição. Então repare que aqui nós temos temperatura, e aqui nós temos pressão. Então nós temos o diagrama dos pontos de ebulição em função da composição, sob uma condição de pressão constante. Então, no caso de soluções ideais. Repare que aqui muda um pouco, né? Então imagine que você tem aqui tolueno como componente B, benzeno como componente A. O benzeno é mais volátil, né? A pressão de vapor do benzeno numa dada temperatura é maior que a pressão de vapor do tolueno. Por isso está aqui nesse ponto aqui. Se o benzeno tem uma pressão de vapor maior que o tolueno, o benzeno tem uma temperatura de ebulição menor. Está aqui então. Então aqui estaria o benzeno, continua aqui o benzeno, e aqui o tolueno. Então novamente, numa condição de temperatura fixa, então aqui você tem temperatura constante. Numa condição de temperatura constante, a gente sabe que a pressão de vapor do benzeno é maior que a pressão de vapor do tolueno. O benzeno é mais volátil que o tolueno. Então você tem essa curva com essa inclinação positiva. Se você colocar aqui no eixo X a composição ou a fração molar do benzeno. Por outro lado, se você agora pensa numa condição de pressão constante, e varia a temperatura,
Então a inclinação aqui muda e o formato, porque você tem outras funções aqui relacionando a composição, a fração molar com a temperatura. Então repare que, digamos, a inclinação muda, porque o benzeno, tendo maior pressão de vapor, obviamente ele tem uma menor temperatura de ebulição. Então esse ponto aqui ao extremo direito, na extrema direita aqui do gráfico, é a temperatura de ebulição do benzeno puro. Aqui você tem benzeno puro e aqui você tem tolueno puro. Então, tolueno, sendo menos volátil, ele tem uma temperatura de ebulição maior que o benzeno, que é mais volátil. A pressão de vapor do benzeno é maior. Então, esse é um diagrama das temperaturas de ebulição. Em relação aqui ao diagrama pressão, composição, repare que o líquido está na parte de cima e o vapor na parte de baixo, porque o líquido vai ser mais estável numa condição de pressão mais alta. O vapor aparece em pressões mais baixas, sob condições de temperatura constante. Agora, nesse diagrama de temperatura, composição, o líquido aparece aqui embaixo e o vapor aparece aqui em cima, porque obviamente, sob condições de pressão constante, o líquido é mais, digamos assim, estável que o vapor numa condição de temperatura baixa. Então, temperaturas baixas, você tem o líquido como a fase estável, temperaturas altas, você tem o vapor como fase estável. E aqui no meio você tem a região de duas fases. Agora nós vamos tentar entender as mudanças de estado com o aumento da temperatura, né? Nós vamos examinar a sequência de eventos que se observa no aquecimento de uma mistura líquida representada aqui pelo ponto A, até uma temperatura mais alta, representada aqui pelo ponto A, duas linhas. Então imagine que você parte do A. Então esse aqui é um diagrama de temperatura, composição, né? Essa curva inferior aqui te daria as temperaturas de ebulição das misturas, né? Então se você tem aqui fração molar do componente A 0, tá? Você tem aqui a temperatura de ebulição do componente B puro. No caso aqui, imaginando que o B pode ser o tolueno, e aqui quando a fração molar de A for 1, você tem aqui a temperatura de ebulição do componente A puro, imaginando como o benzeno. E aqui nessa curva inferior você tem as temperaturas de ebulição das diferentes soluções em diferentes composições de mistura tolueno-benzeno, né? Adicionalmente, essa curva inferior aqui te dá a composição da fase líquida e a curva superior a composição da fase vapor e os pontos aqui entre uma curva e outra representam as regiões de duas fases, né? Então vamos pensar, né? No ponto A, o sistema consiste inteiramente de líquido. Com o aumento da temperatura, o sistema permanece líquido até o ponto L. Tá vendo o ponto L aqui? Nesse ponto aqui, na verdade o ponto L está aqui, ó. Nesse ponto, onde você tem a temperatura T1, olha ali para a esquerda a temperatura T1, aparecem os primeiros traços de vapor e a composição do vapor é essa aqui, ó. Aqui é a composição do vapor. A composição do vapor corresponde a Y, está aqui, né? Y. Então essa é a composição do vapor, mas você tem traços de vapor. Repare que o vapor é muito mais rico no componente A, o benzeno, do que a fase líquida. Repare que nós estamos imaginando aqui um sistema fechado, tá? Não estamos imaginando ainda a destilação. Então o vapor é muito mais rico no componente 1, que é mais volátil, né? O benzeno. Então esse fato é a base da separação de misturas voláteis por destilação. Mas aqui a gente não está vendo destilação ainda, nós estamos pensando num sistema fechado.
Continuando o aumento da temperatura, você se desloca para a linha. Tá vendo a linha aqui, ó? Tá vendo a linha? Onde você tem aqui V', a composição do vapor, e L', a composição do líquido. Então, variou aqui já a composição do vapor. Obviamente, quando você está em A', você aumentou a proporção de vapor, né? Então, a composição do líquido varia continuamente ao longo dessa curva L' aqui, e a composição do vapor varia ao longo dessa curva V'. Repare que o vapor agora, numa temperatura mais alta, ele vai enriquecendo no componente menos volátil, o tolueno. Em A razão entre o número de mols na fase líquida e na fase vapor, então o número de mols, a razão entre o número de mols na fase líquida e na fase vapor vai ser, cadê os segmentos aqui? Vai ser A', V' sobre A', L', que são a linha V'. Esse segmento aqui na linha essa linha aqui chama linha de amarração, tá? Essa linha que liga, digamos, a curva de vapor com a curva de líquido. Então, a linha V' tá aqui e a linha L'. Então, aqui você tem a relação entre o número de mols na fase líquida e na fase vapor. Se a temperatura continuar a aumentar, aqui em V, duas linhas, você vai ter apenas traço do líquido com essa composição L, duas linhas, e em A, duas linhas, o sistema vai estar inteiramente na fase vapor. Agora a aula já está um pouquinho longa, né? Então na próxima aula eu vou falar sobre destilação. Aí sim vai ficar mais, digamos assim, emocionante. Então até a próxima.